Olá, bom, vamos lá para o segundo vídeo sobre essa segunda parte falando sobre família. Lembrando daquele 3 pontos, né? Primeiro é a origem de todas as coisas, a criação, e os 3 pontos é família, trabalho e igreja, né? Então nós estamos no primeiro ponto que fala sobre família no segundo vídeo. Bom, vamos lá. O que eu queria abordar hoje seria a questão de um ambiente familiar muito competitivo, né? E isso surgiu historicamente do meio esportivo. Isso hoje é muito falado no ambiente corporativo e, querendo ou não, essas coisas se misturam, porque não tem como você separar os assuntos, nós não somos robôs. Aquilo que se fala de, não, para casa eu não vou levar as coisas do trabalho, ou por trabalho eu não vou levar as coisas para casa, isso daí não é uma verdade absoluta, porque nós não somos robôs que desliga de acordo com horário, lugar, né? Na verdade, nós precisamos ser o que somos em todos os lugares. É lógico que precisa ser feito um filtro, mas dizer que esse filtro é 100%, isso daí é uma luta injusta consigo próprio, né? Consigo mesmo. Bom, vamos lá, voltar a falar sobre essa questão de competitividade, né? Justamente aquela fala de um ambiente de equipe, onde o meio corporativo, como eu falei que é muito falado ultimamente, onde se preza, né, aquele ambiente mais humanista, talvez, né? E a gente sabe que isso na prática não é vivido nem no ambiente corporativo. Isso é algo que se persegue, mas na verdade há muita faísca, há muitos problemas com isso. Agora, deixando um pouco de lado essa questão corporativa, é o quanto isso influenciou de forma direta e até indireta no ambiente familiar, né? Nos relacionamentos, onde a palavra de Deus diz ser o mais importante, o relacionamento mais importante de uma pessoa é o relacionamento familiar, ou seja, o esposo, a esposa e seus filhos. Não esquece essa matriz, tá? Isso é o primordial, que nós abordamos bastante no primeiro vídeo sobre essa questão de família, tá? Então a palavra de Deus, ela ressalta alguns pontos que a gente precisa tomar alguns cuidados, onde fala do individualismo, onde fala de questões particulares e não do cônjuge ou da família como um todo. E aí a gente lembra até daquele texto que nós citamos também no primeiro vídeo sobre Efésios capítulo 5, onde diz ali que o esposo deve dar a vida, amar ao ponto de dar a vida pela sua esposa, onde a esposa deve respeitar e honrar o seu esposo. E ali também na sequência tem a questão dos filhos, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje. Importante lembrar que um outro princípio de Deus concernente à família com relação aos filhos é que os pais, eles são os maiores responsáveis, maiores em alto grau pelos filhos, pela instrução, pelo ensinamento e outras coisas, né? A gente vê nos nossos dias uma substituição, isso sendo remetido para a escola, isso sendo remetido para a igreja em alguns aspectos, isso sendo remetido para os avós, enfim, para a distração, para a televisão, e esse papel, essa responsabilidade acaba não sendo exercido, infelizmente, na mão dos pais. É um grande problema isso. Isso tem gerado muitos problemas de relacionamento entre pais e filhos, uma dinâmica delicada e complicada nos nossos dias. Aí me faz lembrar aqui também, como eu citei no outro vídeo, o curso do Casados para Sempre. Eu me lembrei agora também de um outro curso da mesma associação que fala do Pais para toda a Vida. Existem outros cursos aí, esse eu diria que é um também popular, né? Na mesma linha do Casados para Sempre. Bom, tratando ainda sobre a questão de filhos, é importante entender que filhos, eles são do Senhor, ele é dado a nós, e nós com uma tremenda responsabilidade, quando eu digo nós pais, tanto pai quanto mãe, de instrução, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, fala ali, começa ali a instrução desse papel, dessa responsabilidade dos pais para com os filhos. A responsabilidade dos pais maior é instruir, ensinar, de acordo com a palavra de Deus, os princípios, né? Lembra que a gente falou bastante isso no outro vídeo.
Não tem como você desatrelar a palavra de Deus, os princípios de Deus, da sua vida ou de tudo aquilo que você faz. Como eu falei, né? Desconsiderando ou se afastando disso é fato, problemas, desastres, enfim, tudo de ruim que você possa imaginar vai acontecer, porque a palavra de Deus, os princípios de Deus são perfeitos e são bons para nós, né? Eu costumo dizer que Deus permanece sendo Deus independente de qualquer coisa. A sua palavra, os seus princípios, eles foram colocados para nós, para o nosso bem. Quando há esse entendimento e você corre atrás disso e implanta isso na sua vida, como a palavra de Deus também defende, a lei da semeadura, aquilo que você planta você vai colher. Bom, vamos lá falando sobre isso, porque eu falei sobre esse grande paradoxo entre esse ambiente familiar e corporativo, né? Onde esse conceito de equipe e de humanismo, como eu falei, aonde na família isso deveria ser mais aflorado, mais vivido, acaba não, né? Então vi um negócio também falso, né? Porque você diz viver isso no ambiente corporativo e na verdade não se vive, e na família, que é aquilo onde Deus tem por mais importante nos relacionamentos da nossa vida, acaba sendo trocado, ou seja, eu privilegio ou priorizo mais questões de trabalho, que nós vamos falar de trabalho depois. Trabalho também foi criado por Deus, nós vamos falar nos outros vídeos, mas nós não podemos sobrepor coisas aonde Deus já estabeleceu como importantes. Uma coisa não deriva a outra. Eu me lembro, até agora aqui fazendo vídeo, me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa falando, não, por que você trabalha tanto assim, né? Eu trabalho por conta da minha família. Aí, de um certo tempo, eu perguntei, e você tem família? Não estou dizendo só pela questão do tempo, tá? Eu estou dizendo pela questão da importância, de um modo geral, que aí acaba consumindo a vida da pessoa, se resume na questão do trabalho em todos os aspectos, e a família na verdade vai ficando de lado. Ou seja, a prerrogativa ou o motivo que eu falo, que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, é a minha família, mas isso ficou tão acentuado lá do trabalho que a família na verdade acabou ficando de lado. Então a gente precisa equalizar isso de acordo com a palavra de Deus. A gente fala, não, mas é impossível isso. Com as medidas, com os parâmetros humanos que a sociedade e a cultura do modo geral colocou ou nos coloca e de certa forma nos impõe, eu diria, é impossível mesmo. Você não vê essa conta fechar, você não vê esse negócio bater, né? Agora, se nós olharmos para o princípio de Deus, para a palavra de Deus, na prioridade certa, com a ordem correta, com aquilo que Ele estabeleceu, é possível. Ele não iria instituir alguma coisa de que fosse impossível de ser vivida. Lembra disso, né? Lá ali em 1 Coríntios capítulo 10, 13 fala sobre isso, que não veio nenhuma dinâmica, nenhuma provação, nenhuma dificuldade para nós que não fosse humano, né? Ou que fosse além, que Deus não permitiria que fosse além daquilo que a gente pudesse suportar. Mas Ele é fiel e Ele nos dá de acordo com aquilo que a gente pode suportar. Só que a gente tem que observar os seus princípios, senão essa conta não fecha, né? Bom, vamos lá. A palavra de Deus também ressalta sobre um individualismo, como eu estava falando, né? Ou seja, pessoas muito voltadas para suas particularidades e não reconhecendo a dos outros. Isso aí infringe e cai numa série de quebra de respeito, né? Porque a nossa liberdade é outro conceito também que é importante. Segundo a palavra de Deus, liberdade não é que você pode fazer tudo aquilo que você quer. Liberdade é você poder fazer tudo aquilo que não vai prejudicar você e a ninguém, ou primeiramente não vai prejudicar ninguém, por mais que você seja favorecido ou caia dentro do seu gosto, da sua vontade. E o parâmetro mais importante é que essa liberdade esteja em Deus, porque só em Deus a gente vai ter discernimento do que é certo e do que é errado. A gente olha tantas coisas por aí e a gente começa a colocar em dúvida o que é certo e o que é errado. Se nós olharmos distante do parâmetro da palavra de Deus, já sabe, vai ter inversão de valores, vai ter inversão de papéis, vai ter um monte de outras problemáticas, porque o certo e errado está distorcido, né? Bom, quanto ao casamento, só uma frase também que a gente ouve bastante não, eu vou casar, né, nesse sentido de família, para eu ser feliz, jogando uma tremenda responsabilidade na outra pessoa que ela tem para a responsabilidade de te fazer feliz.
E o conceito bíblico não é bem esse. O conceito bíblico fala justamente do você fazer, do você dar, né? Deus trata isso Ele mesmo como exemplo e a Jesus também como exemplo, porque eles procuraram sempre dar. Jesus mesmo falou ali em Atos 20:35 que é melhor dar do que receber, em vários aspectos, tá? Em todos os aspectos. E no conceito da família não vai ser diferente. Então, quando você vai para um relacionamento, para um namoro, para um casamento, que você quer ser feliz pela via ou pela responsabilidade da outra pessoa, fica difícil. Isso aí a gente já percebeu historicamente de novo que isso não acontece, não bate. A questão é, eu vou fazer a outra pessoa feliz. Quando os dois têm esse pensamento, não tem como dar errado, né? Bom, eu quero dividir aqui alguns versículos com vocês, falando um pouquinho mais sobre essa questão de individualismo. Tem um texto aqui em Romanos um pouco extenso. Eu peço por favor que você, além de prestar atenção no vídeo, que você possa também ler esse texto de uma forma mais atenciosa, de uma forma mais de meditação. Vamos lá para os textos. Eu quero começar aqui falando sobre os filhos. Eu já comentei no outro vídeo falando que os filhos são bênção, eles são do Senhor, que nós devemos honrar os nossos pais, né? O 5º mandamento com promessa, é o 1º mandamento com promessa, ele é o 5º mandamento que Deus nos deu. Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então os filhos eles são do Senhor e estão sob nossa responsabilidade, principalmente ainda na sua fase de infância e juventude, aonde nós devemos, como pais, ter o entendimento que nós estamos preparando para a vida adulta, porque aí eles vão, né, ter que andar, vão precisar andar com as próprias pernas. Vai tomar uns capotes, uns tropeços, uns arranhões, faz parte, mas que eles estejam preparados também para isso, né? Mas não dá para andar com as pernas dos próprios pais sempre. Deuteronômio 6, como eu falei, fala sobre essa questão que cabe aos pais instruir. É interessante que ele aborda que você deve ensinar os seus filhos sentado à mesa